Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e hoje eu quero falar com vocês acerca da importância da suplementação nos dias que decorrem. Será que é realmente necessário? Será que não? Bem, esta temática tem vindo a trazer várias divergências de opiniões no mundo dos profissionais. Mas na verdade é que no mundo ideal, uma alimentação variada e completa, aliada a um estilo de vida saudável, deveria ser o suficiente para fornecer ao corpo humano todos os nutrientes de que ele necessita e precisa para se manter num nível ótimo de funcionamento. No entanto, com a evolução da civilização ao longo das últimas décadas, foram introduzidos no nosso cotidiano muitos alimentos processados, altamente industrializados e pobres em nutrientes. E é por isso que é relativamente comum ver-se pessoas com carências ao nível de alguns alimentos, alguns nutrientes básicos para o funcionamento do corpo humano, como o ferro, o magnésio, o potássio e alguns tipos de vitaminas também. As vitaminas e minerais, elas são essenciais ao organismo, embora em pequenas quantidades. São considerados micronutrientes, mas que têm um papel importantíssimo para a manutenção de um organismo saudável e equilibrado. Não sendo nutrientes produzidos pelo organismo, devem ser obtidos através de uma dieta variada e equilibrada e também por via da suplementação. Para cada um deles, existe uma dose diária recomendada, que é a quantidade necessária por dia para o organismo se manter saudável. O consumo das doses inferiores à dose diária recomendada, com regularidade, pode então originar doenças. As vitaminas, elas estão envolvidas em vários processos, como por exemplo a transferência e armazenamento de energia, proteção e reforço do sistema imunitário, que são as nossas defesas do organismo, formação de ossos e tecidos e atividades de outros nutrientes, como por exemplo a vitamina A é conhecida pela sua composição antioxidante e serve também para reforçar o sistema imunitário, sabia? Para colmatar então estas carências, entram aqui em cena muitas vezes os suplementos alimentares. Alguns deles são muito populares entre os desportistas, mas os seus benefícios vão muito além do mundo do fitness. E os ganhos em saúde podem se verificar em qualquer um de nós. A partir dos 50 anos, a altura em que algumas funções corporais se transformam, torna-se ainda mais importante considerar a toma de suplementos, sempre com orientação, claro, de um especialista. Então, o que é que são aqui suplementos alimentares e para que servem? Os suplementos alimentares, eles são compostos de substâncias, normalmente vitaminas, minerais, fibras, ácidos gordos ou aminoácidos, que servem para suprir as carências da alimentação ou simplesmente para aumentar a quantidade ingerida de um nutriente que em determinadas condições de saúde seja mais necessário. Alguns destes suplementos, nomeadamente as vitaminas, eles são consumidos com o objetivo de melhorar o sistema imunitário, quando, seja por razões etárias, genéticas ou por outras condições médicas, estas se encontram mais enfraquecidas. Existem ainda os probióticos, suplementos alimentares microbianos, que, quando ingeridos em quantidades adequadas, têm efeitos benéficos para a saúde e bem-estar do hospedeiro, ou seja, têm um efeito positivo em determinada situação patológica. Os probióticos podem ainda ajudar a regenerar e a restaurar uma quantidade equilibrada de bactérias benéficas, criando um ambiente mais saudável no trato intestinal. Toda a doença começa no intestino, certo? E porquê? Porque é lá que são absorvidos todos os nossos nutrientes. É bastante necessário cuidarmos da nossa microbiota intestinal, é extremamente importante. Existe uma ampla oferta de suplementos polivitamínicos, mas também produtos que se focam numa vitamina em exclusivo. Então podemos aqui ter uma variedade de vitaminas e de suplementos, todos os tipos de vitaminas, todos os tipos de minerais, aminoácido, então há aqui uma grande variedade de suplementação a este nível. E quem pode tomar suplementos alimentares? Os suplementos alimentares, eles não são medicamentos, mas não é indispensável, não é dispensável o aconselhamento de um profissional antes de começar a tomá-los, seja ele um nutricionista, um médico, seja ele um consultor, mas é sempre necessário ter a avaliação de um especialista primeiro, certo? Regra geral, os suplementos alimentares, eles destinam-se nas suas várias categorias a todos.
toda a gente pode tomar o suplemento desde que seja devidamente aconselhado. Seja por necessário para suprir carências alimentares ou para melhorar a flora intestinal, para reforçar a imunidade, que hoje vemos muitas pessoas a apostarem então neste reforço da imunidade nos dias de hoje, que estamos a combater este vírus, não é? Ou simplesmente para se sentirem melhor. As vantagens destes compostos para a saúde em geral são muitas e por vezes os efeitos e a sensação de bem-estar até surgem a curto prazo. No caso dos esportistas ou de pessoas com uma vida muito ativa, os suplementos alimentares são eficazes ao aumentar o rendimento e potencializar os resultados nos treinos, por exemplo. Já no que diz respeito a pessoas com restrições alimentares, esta suplementação pode ser crucial para a sua saúde. As vitaminas do complexo B, a vitamina B12 e a vitamina D, por exemplo, são muitas vezes obtidas por via dos suplementos alimentares em pessoas de faixas etárias mais avançadas, visto que ajudam na fixação do cálcio, prevenindo a osteoporose e outras doenças de ossos. Mesmo a ingestão de cálcio pode ser aumentada, então, aqui pela via da suplementação. Apesar das necessidades específicas de alguns grupos, a verdade é que pessoas saudáveis e de todas as idades podem usufruir dos benefícios de um suplemento alimentar. E as vantagens aqui dos suplementos alimentares? São muitas, como já vimos. Como o seu próprio nome indica, os suplementos alimentares têm como principal missão complementar a alimentação na ingestão de determinados nutrientes, sobre os quais existe carência. Mas é preciso ter atenção que complementar não significa também aqui substituir a alimentação. Devemos, como já vimos, ter uma alimentação o mais variada possível, o mais equilibrada possível, optar sempre pelos alimentos na sua forma original, na sua forma mais natural, é sempre uma boa opção, é sempre uma boa escolha, e então sim, usar a suplementação como um complemento, é como eu costumo dizer, é um casamento perfeito para termos uma vida muito mais saudável. Mesmo com uma alimentação correta, nem sempre é possível dar resposta adequada a todas as necessidades de alguns nutrientes. Temos visto pelo empobrecimento do solo, pelos agrotóxicos, temos visto que cada vez mais há carências ao nível dos nutrientes e por isso a suplementação tem sido uma preciosa ajuda para então estar a suprir estas carências vitamínicas, nomeadamente as vitaminas e os minerais. Além disto, algumas doenças como a doença celíaca e a doença de Crohn, por exemplo, podem ter como consequência uma maior dificuldade na absorção destes nutrientes que são vitais para o bom funcionamento do corpo humano. Existem ainda casos em que a suficiência de nutrientes é o resultado de dietas restritivas, devido a alergias ou opções alimentares, como o vegetarianismo ou o veganismo, por exemplo, são casos de pessoas que aqui usam bastante a ajuda da suplementação para então estarem aqui a beneficiar de determinadas vitaminas que são muito importantes e que por vezes não conseguem estar aqui a introduzir na sua alimentação devido ao seu estilo alimentar, está bem? Como, por exemplo, a suplementação da vitamina B12, no caso dos veganos e dos vegetarianismos, ou a vitamina D e o cálcio também, muitas das vezes, porque muitos não consomem nem leites nem derivados, e muitas das vezes têm aqui a necessidade de suplementar alguns destes tipos de nutrientes, de vitaminas e minerais, certo? Os nutrientes são um combustível de que o corpo humano ele precisa para funcionar. Os suplementos alimentares permitem então aqui equilibrar a ingestão diária destes nutrientes, o que tem efeitos na saúde em termos em gerais, certo? Os suplementos alimentares também são uma boa opção para muitos esportistas, como já vimos, e para pessoas com vidas muito agitadas, porque elas melhoram o rendimento físico e mental, conferindo aquela energia extra que muitas das vezes nós necessitamos. Portanto, tem aqui os suplementos alimentares, eles auxiliam também ainda no consumo calórico, por exemplo, no caso dos esportistas, que necessitam de uma dose extra de calorias e pode-se estar a fazê-lo então aqui através de alguns suplementos, contribuindo também para o aumento da massa magra, da massa corporal, e têm também ótimos resultados ao nível da reparação dos músculos após a atividade física. Portanto,
os suplementos, eles têm uma variedade de benefícios no nosso organismo, no nosso corpo. Temos então, como já vimos, os probióticos, que ajudam então a manter uma saúde intestinal, que é extremamente importante, como já vimos. O nosso intestino ele é responsável pela absorção dos nutrientes, e quando nós não temos uma microbiota intestinal adequada e saudável, isso vai-se depois repercutir no resto dos nutrientes, que não serão tão bem absorvíveis. No que diz respeito às vitaminas, nós temos vitaminas então lipossolúveis e as hidrossolúveis. As vitaminas lipossolúveis são vitaminas que se transportam na gordura, devem ser consumidas com a refeição, porque aqui na refeição é que nós temos as gorduras, não é? Introduzidas, as gorduras boas, e elas vão ser mais fáceis de ser absorvidas. Ok? Acumulam-se no tecido adiposo e no fígado. E em excesso, é preciso ter atenção, em excesso estas vitaminas podem provocar hipervitaminoses. Porquê? Porque estas vitaminas, elas não são excretadas do nosso organismo. Elas, se forem introduzidas, se forem tomadas em excesso, elas vão ficar guardadas no nosso tecido adiposo. Ok? E aqui uma curiosidade para vos estar a potencializar a toma de algum nutriente, de alguma vitamina lipossolúvel, é no período da manhã que ela é mais absorvida, certo? Então, em relação a vitaminas que são lipossolúveis, tomá-las sempre pelo período da manhã, que são mais absorvidas, e sempre em conjunto com a alimentação, ok? Sempre após comer, porque será o ambiente propício, o ambiente mais propício para que este nutriente seja absorvido da maior eficácia possível. Já as hidrossolúveis, como o nome indica, são vitaminas que são mais absorvidas na água. Elas não são armazenadas no nosso organismo, ou seja, se nós tomarmos vitaminas deste tipo em excesso, elas são excretadas, o excesso é eliminado pela via da urina, portanto não temos que estar aqui, não temos que ter grandes preocupações com este tipo de vitaminas, como por o caso da vitamina C, se ela for tomada em excesso, o excesso ele será eliminado, e devem ser tomadas, ou seja, podem ser tomadas somente com a água, como é o caso da vitamina C, que muitas das vezes é tomada pela via efervescente, não é? Aquelas pastilhas efervescentes. Podem ser tomadas somente com água, mas em regra geral deve-se tomar sempre conjunto com a refeição, certo? Então gostaria de deixar esta nota para potencializarem os vossos suplementos. Suplementos nunca são absorvidos a 100% no nosso organismo, porque eles passam pelo processo digestivo, há aqui algumas perdas, então se pudermos auxiliar, se pudermos estar a potencializar esta absorção, por que não fazê-lo, não é? E para podermos então estar a beneficiar de todos os nutrientes, da maior parte destes nutrientes, a potencializar a absorção destes nutrientes. Ok? Então fica aqui a dica. Se você quer tomar vitaminas lipossolúveis, tome sempre com a refeição. Já as hidrossolúveis pode tomar somente com água, mas para que não se esqueça, tome sempre pelo período da manhã, que é um período mais propício para a absorção do nosso organismo, ao nível dos nutrientes, e tome junto com a refeição, certo? Que assim nunca vai se esquecer e vai estar aqui a potencializar os seus resultados. Combinado? Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.